Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Estão vendo esse rádio aqui? Provavelmente muitos de vocês o conhecem. É um fio Transglobe, transistorizado. Ele originalmente é AM e ondas curtas. Vou mostrar para vocês uma coisa bacana aqui. Chamam demais disso, de identidade. E a pergunta que eu queria fazer... Uma música acerca... Pois é, pegando FM. Qual é a história desse rádio? Esse rádio é de um vizinho aqui, de um senhor de idade, muito bacana, por sinal. Ele tem esse rádio há muitos anos, como se fosse um xodó. Ele tem um apego sentimental muito grande pelo aparelho. Apesar dele estar em condições bem surradas, mas isso eu vou resolver posteriormente. Mas o que ele realmente queria era que ele pegasse mais estações e que ele tivesse uma qualidade um pouquinho melhor. E ele não pudesse usar 6 pilhas, né, que tem nesse Transglobe originalmente quando vem de fábrica. É uma caixa de pilha, onde tem uma tampa e se colocam 6 pilhas médias. Pois bem, a alça dele foi quebrada, que é onde se localiza a bobina de AM, mas por incrível que pareça a bobina sobreviveu. Isso eu não sei se foi ele por descuido ou outra pessoa ou quando ele levou numa assistência técnica. Aí ele trouxe para mim, sabendo que eu consertava, e ele pediu para que eu melhorasse o rádio, que ele já levou em outras assistências. Algumas assistências quiseram até comprá-lo do jeito que ele estava, mas ele não quis. Então ele, sabendo que eu gosto, que eu mexo com eletrônica, trouxe para mim. E aí eu disse para ele, olha, ele está muito bagunçado, né? Mas se o senhor quiser eu posso deixar ele como ele está, com aspecto antigo, melhorar um pouco, né, de aparência. Eu vou mexer algumas coisas aqui, mas o que está dentro dele, eu falei de uma forma que ele pudesse entender melhor. Miolo, vamos dizer assim. Trocar o miolo dele para ficar legal. Ele falou assim, pode fazer, não tem problema. E aí foi o que eu fiz. Então ele originalmente tem um AM, tem as outras faixas de ondas curtas, e uma das faixas que não está sendo utilizada é esses rádios que vêm de fora da China. Também tem faixa dos 90 metros, mas é muita interferência, muito ruído, até mesmo para os rádios novos que tem aqui. É muito usado nos 80 metros dos radioamadores. Enfim, é uma frequência muito crítica, então eu usei ela para colocar a opção de FM. Aí eu vou mostrar para vocês o que eu fiz para esse rádio ficar bacana, ficar bastante esperto. Esse aqui é um rádio chinês que eu comprei há menos de uma semana para fazer essa modificação. Ele vem com MP3, Bluetooth, FM, AM e 6 faixas de ondas curtas. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz em um outro rádio usando esse rádio chinês. Essa versão aqui, ela usa o SI 4825. A outra versão que eu tenho, mais antiga, ela usa o C9616. Inclusive é uma informação bacana para vocês. O SI 4825 ele é bacana. O SI 4831 é só AM/FM. O 4836 AM/FM estéreo e ondas curtas também. E são ótimos integrados. Mas eu quero falar para vocês sobre o C9616, que vem numa versão antiga desse rádio. Ele é um chip bastante bacana, ele é completo. Ele tem AM, FM, ondas curtas, indicador de sintonia e também tem um som estéreo. Eu estou fazendo experiência com um aqui, que eu vou mostrar a placa para vocês, mas o que eu quero comentar é a respeito de transformar esses rádios antigos em rádios novos, usando kits ou integrados que
são os chamados DSP, né, chips DSP, que dentro deles tem um rádio completo, que é um chip de processamento de dados em tempo real, vamos dizer assim. É um chip altamente especializado, que ele engloba todas as características de um rádio, sem aquelas placas enormes, sem aquelas bobinas, ajustes complexos que exigem do técnico ou do engenheiro ou do técnico reparador equipamentos para que isso possa ser calibrado. Enfim, eu vou mostrar para vocês a traseira do rádio. Essa é a traseira do rádio. A placa que originalmente era daquele rádio que eu mostrei para vocês, a caixinha, está aqui. Ele agora funciona com 2 pilhas, não funciona com 4. E aqui eu estou colocando uma pilha externa para poder demonstrar para vocês o rádio funcionando. Depois eu vou arrancar o circuito e vou mostrar para vocês o que eu fiz. É um rádio que tem uma boa duração de bateria, já testei com as 2 pilhas, funcionou bacana. Só que eu estou usando elas agora em outro controle remoto. E eu estou com essa pilha aqui recarregável de lítio, que além de proporcionar a mesma voltagem, um pouquinho maior só, 3 volts, 700 milivolts a mais, mas para efeitos de teste funciona muito bem. É originalmente dele. Então o que eu fiz? Eu arranquei a chave de seletor de bandas e soldei fios nela. Aqui é a parte da sintonia, a parte do volume, e aqui os conectores externos, que compreende cartão de memória, carregamento, os LEDs que originalmente ficam aqui, porque essa placa ela fica de frente para o usuário, atrás do painel onde tem a sintonia, e o fio da antena do FM. Essa placa aqui usa o SI 4825 A10. Originalmente de fábrica ela vem com banda estreita, mas eu posso transformar isso. Eu vou mostrar para vocês depois que eu desmontar essa parte traseira. E todas as faixas de ondas curtas pegam muito bem. Inclusive a do AM e a do FM nem se fala. Bom, ficou uma aparência assim mais limpa, vamos dizer assim. E aqui onde fica a chave de onda, eu coloquei uma madeira para proteger, para o velhinho ou outra pessoa, quando for colocar pilha, coisas do tipo, não tenha acesso à chave, para que não possa romper os fios. O que eu vou fazer agora? Eu vou desmontar o rádio, uma coisa rápida, e vou mostrar para vocês como é por dentro. Bom, aqui está o rádio. Ver se eu consigo ampliar. Ah, consegui. Bacana, maravilha. Deixa eu pegar uma chave Phillips para apontar para vocês. Essa parte aqui é a parte de seleção de bandas, que era daquela chave que eu comentei minutos atrás, que eu havia removido para poder fazer as ligações na chave de onda, que é a original do rádio, que está aqui. Dessoldei todos os fios, deixei ela bastante limpa, soldei os contatos que eu não estou usando, que é para que eles não peguem oxidação. Coloquei limpa contato, verifiquei a integridade todinha da chave, desmontei ela, montei e está perfeita. Aí os fios, eles correm daqui para a chave de onda, para a placa, onde originalmente o o seletor de bandas era soldado. Aqui o interruptor liga-desliga, controle de volume, conector o suporte de pilhas, que é ligado aqui, onde eu estava testando com a pilha recarregável, o amplificador de áudio, que é o NS8002, e o SI 4825. De fábrica ele vem raspado. Vocês sabem, né? Um chinês sempre copia alguma coisa do outro. Então, para não evidenciar uma cópia, eles rasparam. Então, muitos de vocês, quando virem esse integrado, é só contar 1, 2, 3, 4, 5. O pino 5 não é usado.
Aí, de posse do conhecimento desse chip e da disposição onde ele é soldado e onde se localizam os componentes, eu consegui identificar de imediato que era o SI4825. Esse primeiro pino aqui, como eu mostrei nos vídeos anteriores do meu canal, com o mesmo rádio não, mesmo integrado, SI4825, vocês podem controlar banda estreita ou banda larga, e ao mesmo tempo, quando ele está na função de ondas curtas, ele ativa o amplificador LNA. Nesse caso, nesse rádio, o amplificador LNA, né, o amplificador de antena para ondas curtas, era interrompido através da chave seletora que tinha aqui. Eu não quis aproveitar o primeiro pino do CI e eu fiz uma outra coisa diferente. Eu coloquei na chave de onda a interrupção do LNA. Então, quando ele estiver no FM ou no AM, o LNA está desativado. Aí, quando eu colocar em ondas curtas, ele vai ligar o LNA e eu vou receber as estações de ondas curtas, mesmo aquelas mais distantes, com clareza. Claro que também depende da condição atmosférica. Bom, eu soldei todos os terminais, porque como são 8 posições, ele só vai funcionar a partir da terceira posição. Você tem o AM, FM, e aí de 1 a 6, que são as ondas curtas. O alto-falante é o original da Novik, muito bom por sinal. Ele é grande, ele tem bastante compliance, então ele dá um som encorpado, robusto, ainda mais com a adição do amplificador de potência que tem aqui, que é muito bom. Ficou um rádio bastante esperto. E aqui os componentes adjacentes, estou com a boca seca, foram removidos. Não ia ser usado para nada, então eu deixei o rádio do jeito que está. Aproveitei o mesmo potenciômetro de graves e agudos. Esse aqui eu já havia substituído, porque o original, quando ligava e desligava, ele não fazia isso, ainda fazia ruído. Foi uma outra coisa que o senhorzinho me pediu para consertar, e eu fiz isso. E aqui tem as lâmpadas do painel. Esse fio aqui está desligado, depois eu vou deixar ele bonitinho, porque ele não quer saber da lâmpada. Porque quando ele mexia na seleção de bandas, as lâmpadas acendiam. Ele não faz questão. Mesmo assim, eu posso posteriormente remover a placa que tem aqui, que as lâmpadas são ligadas em série, e colocar no lugar delas lâmpadas LED. Eu tenho 2 pingos d'água que são usados em veículo que eu posso estar colocando aqui. Mas enfim, é um gasto de pilha desnecessário e ele não faz tanta questão. Isso foi conversado com ele. E aí eu vou mostrar para vocês a placa original dele. Essa daqui é a placa original dele. As bobinas nunca foram mexidas, todas elas originais. Somente essas duas aqui que eu tive que ajustar da última vez que eu calibrei o rádio para esse senhor. Não é a primeira vez que ele está me trazendo. E os transistores aqui, BF254, e um outro aqui equivalente ao BF254, que os originais estavam queimados, eu substituí por esses. Eu removi eles de um rádio que eu tinha aqui, da Philips, que ele estava com a placa quebrada, algumas bobinas quebradas, enfim, ele ficou para sucata. E aqui é o canal de FI, de 455 kHz, e o amplificador de potência. Esse rádio, originalmente, tem uma qualidade muito boa, é excelente. Eu inclusive até troquei o trimpote de ajuste de quiescente, de repouso, quando o rádio não está funcionando com volume alto, baixo, médio ou nada. É um ajuste que tem que ser feito para que ele consuma o mínimo possível de bateria. Está aqui a placa com todas as bobinas, nunca foram mexidas.
Alguns componentes eu troquei. No caso, um resistor que tinha aqui que estava oxidado. E eu modifiquei esse rádio antes de eu fazer essa modificação para ele funcionar com 6 volts. Antes era 9, agora é 6. Mas aí, depois que eu tive uma conversa com o senhorzinho, que ele me falou que o rádio estava bom, tudo, mas ele queria um rádio mais esperto, pegasse mais estações, eu fiz essa modificação. Eu até peço desculpa se eu não sei explicar direito, mas enfim, foi isso que foi feito no rádio dele. Removi todos os fios da chave de onda, aqui o fio que vai para o alto-falante, e essa placa aqui, se quiser usar novamente em um outro modelo, pode, não tem problema nenhum. Existem 3 variações desse modelo. Um que é todo blindado, com transformador de saída de som. Um outro que não tem nada, continua com transformador de saída de som. E tem esse aqui que é com um transistor. Isso aqui está tudo calibrado com gerador de sinais, tudo certinho, bonitinho. Vai ficar guardado por um posterior projeto ou substituição de um novo rádio. Novo rádio não, perdão, de um outro rádio, seja semelhante a esse, que eu possa estar fazendo essa modificação. Aí eu vou mostrar outra coisa bacana. Lembra que eu falei para vocês uns minutos atrás do C966? É esse aqui. Esse chip é o mesmo usado no rádio que está aqui, no lugar daquela placa, aquelas placas que eu mostrei, que está sendo usado aqui para modernizar o rádio. Esse chip aqui ele é muito bacana. Por que ele está assim desse jeito? Porque o chip original desse rádio ele foi queimado. Não sei o que o usuário fez, mas depois que eu peguei esse rádio, eu removi o chip, que é o KT0936, que ele, por sinal, ele é muito bom, e é uma outra opção que pode ser usada nesses transglobes ou nesses rádios antigos, para deixá-los espertos, modernizados. E aqui onde eu estou com o polegar, é um regulador de 3.3. Originalmente ele é de 5. E aqui, bem nessa região, tinha um regulador de 3.3, pequenininho. Eu liguei direto, porque esse rádio aqui, eu tinha colocado o KT0936, novo no lugar, e eu tinha ele com uso pessoal, eu ficava brincando, ficava ouvindo as estações. Mas qual é a diferença desse chip KT0936 para esses outros que eu estou mostrando? Ele tem uma tensão de referência. Isso aqui foram os resistores que eu tirei de uma placa que tinha esse KT0936. Eu coloquei nessa pequena placa. É um array de resistores que tem aqui. Aí você tem o terra, tensão de referência e a seleção de bandas. Ele está assim porque eu estou fazendo testes com esse KT09, com esse C966. Então, esse tipo de sistema é a mesma coisa do SI4825. A gente costuma usar potenciômetro para fazer a seleção de bandas, ao invés de resistores, quando a gente faz testes com esse tipo de integrado, ou resistores fixos. E a gente tem que usar 2 fios. Agora o KT0936 é diferente. Se pegar o terminal dele, que no caso desse rádio aqui eram 3 faixas, AM, FM e ondas curtas, com a posse do datasheet dele ou da documentação, vocês vão ver quais são os valores desse pino em relação à Terra que podem ser colocados para que possam ser escolhidas diferentes bandas. Então, o projeto para fazer um rádio antigo ficar moderno fica muito mais simplificado. E a recepção de AM, tanto do KT0936 quanto do C966, são muito boas. Entretanto, o SI4825 ele também tem essa característica boa, porém ele é muito sensível. Então aqui eu usei fios
daqueles conectores LVDS, que é usado em monitores, em televisão. Então é um fio que aceita bastante maleabilidade, tem uma qualidade muito boa. E aqui eu trancei, usando os mesmos fios, no controle de sintonia, como vocês podem ver aqui, deixa eu aproximar, nesse potenciômetro aqui que está adaptado. Aí eu coloquei uma polia maior, né, para ter um curso mais rápido, para que ele possa atender toda a faixa de sintonia que era do rádio antigo, sem prejudicar a leitura das estações, né? Ah, aqui é 88, aqui é 89, aqui é 550, 60, certinho. Essa polia eu tinha aqui de sucata, guardo ela há muitos anos. Quem hoje guarda o que não presta, tem o que precisa no futuro. Essa é a minha filosofia para sucatas. Então é isso. Controle de volume. Deixa eu mostrar aqui. Controle de tonalidade. A placa em si. E os fios que levam a chave de onda. Esses dois fios aqui adjacentes são da bobina de AM. Eu não aproveitei a bobina que estava lá. Eu aproveitei a própria antena que tem na alça, que inclusive está muito boa. E aí o rádio ficou muito bom. Não tem ruído, não tem interferência, não tem nada. Ele quer ele única, exclusivamente a pilha. Vou devolver o rádio para ele depois que eu arrumar fisicamente aqui a carcaça, passar uma graxa de sapatos, dar uma limpeza nele geral. E a partir do momento que ele estiver com o rádio em mãos, ele vai usando, aí ele vai dizer se prefere que coloque também na energia, se quer que ele deixe ele assim mesmo. E ele vai ter uma boa economia de pilha. Por quê? Ele tinha que comprar 6 pilhas, agora ele só precisa de 2 pilhas boas, alcalinas, pequenas, que não é tão caro, e vai proporcionar horas e horas de escuta, de diversão, para quando ele estiver ouvindo o rádio. Então eu vou mostrar aqui, vou dar uma pausa para colocar a bateria e mostrar para vocês. Bom, já coloquei, vamos ligar. Bom, já está no FM. Vamos colocar aqui o seletor de bandas, Knob, e o Knob de sintonia. Vamos lá. Deixa eu distanciar um pouquinho. Aqui, ó. Brincadeira e preferível, vida de solteira, vida de balada, vida de revoada. Agora me Deixa eu colocar um pouquinho assim. Pronto. Católica, sobre a Milícia da Imaculada, sobre nossa rádio que completa 30 anos. Que a cada filho que eu tinha. Mas FM, por que você colocou FM também? Porque ele gosta de FM. Eu montei um radinho para ele portátil com carregamento por USB. Essas caixinhas que tem em lojas de artesanato, que vende placas, madeiras, coisas do tipo, que inclusive onde foi que eu comprei essa madeira. E aí eu fiz o mesmo rádio para ele, com SI4825. Aí eu peguei um seletor de funções de uma máquina de lavada Electrolux, que é uma chave de onda toda blindada, preta e branca de plástico, em perfeitas condições. Removida essa placa, aí eu coloquei os resistores, seguindo a documentação do chip, e coloquei a placa com o SI4825 junto com o NS8002. É um rádio que ele pode levar para qualquer lugar, escutar o que ele quiser, enquanto ele estiver ou carpinando na roça, ou ele estiver em alguma obra, fazendo qualquer coisa.
em que ele precise de um rádio para ficar escutando. Enfim, esse é o FM. E ele está aqui, nessa parte dos 90 metros. Eu podia imprimir alguma coisa aqui com as novas estações? Podia, mas eu não quis fazer isso. Eu quero deixar ele dessa forma. Aí eu vou colocar em AM. Deixa eu só levantar um pouquinho aqui meu telefone. Não vai pegar muita coisa aqui do AM, porque eu estou próximo do meu computador aqui. Mas independente disso, está funcionando. Ó. Coloquei o áudio da balé. Primeiro ele vem em AM, depois ele vem em FM, aí ele vem as ondas curtas, (49 metros). Tá funcionando, bacana, maravilha. Então o que eu vou fazer? Eu vou montar novamente o rádio e eu vou fazer um teste lá na varanda, aqui fora de casa, para vocês verem como ele está esperto. Só um momentinho que eu já volto. Bom, aqui está, estou do lado de fora, estou livre de qualquer hash de RF, qualquer outro ruído que possa interferir no funcionamento do rádio, e eu vou ligá-lo agora para que vocês possam ver o funcionamento dele. Vamos levantar a antena, que é grande por sinal para esse rádio, e agora vamos testá-lo. Ele agora está no AM. Estão com ansiedade, como se fosse um problema. Aqueles que tem uma rádio muito boa que surgiu no AM aqui, é 560. Putz, eu até esqueci o nome dela. Ela inclusive vai ser retransmitida pelo FM 88.3. Nossa, me fugiu a cabeça, mas é uma rádio muito boa. Essa que está tocando agora. 560 kHz. Agora o FM, que está no lugar da faixa dos 90 metros. O Corinthians? Nossa, eu iria pra lá. Eu comi. Uma extração atrás da outra. Agora vamos na faixa dos 60 metros, que compreende os 4,6 aos 5,0. Claro que esse rádio agora com essa placa sintoniza uma faixa um pouco maior. A maioria das estações de ondas curtas conseguimos pegar durante o dia por causa da ionosfera. Mas certas frequências não. Certas frequências são logo após o entardecer ou logo após o amanhecer. De madrugada também conseguimos pegar algumas coisas. Isso depende muito da condição atmosférica. Vamos ver aqui. 31 metros. 31 metros pegando tranquilo.
Quer dizer, originalmente ele tinha algumas estações, agora ele vai ter, com essa modificação, as mesmas estações e outras mais. 25 metros. Não tem muita novidade. 15, 19 metros. $17. Enfim, algumas estações de ondas curtas estão pegando muito bem à noite, nos horários que eu acabei de mencionar, que é no entardecer ou no amanhecer, ou algumas horas do dia, algumas horas da noite. Depende muito da condição climática, porque sofre influência com explosão solar, o campo magnético da Terra, essas coisas que nós estamos acostumados a lidar. Muito bem. Tudo funcionando. E agora no dia dos 90 metros, que é o FM. Eu poderia aqui ficar horas, né, falando uma coisa que eu gosto muito. Está aqui. Por que eu digo que converter um rádio desse é muito bom? Se você tem a expertise necessária para fazer esse tipo de modificação, a mínima possível, que é o manejo de ferro de solda, conhecimento dos componentes, aonde pode ou que não pode ligar, cabo blindado, essas coisas, ou se você já é um profissional da área, você consegue fazer isso com destreza e com louvor. Quando não, se você tiver um conhecido, uma conhecida que tenha essa expertise em fazer esse tipo de modificação, vale muito a pena. Eu sei que alguns saudosistas preferem um rádio com suas características originais, mas veja, é muito caro de se manter a manutenção de equipamento desse, mesmo para os dias atuais, que você pode adquirir um equipamento tão bom quanto esse por um preço mais acessível e muitas vezes com o recurso de carregar a bateria para que não se tenha que comprar pilhas, ou manter o aspecto, como eu acabei de fazer agora, antigo do rádio, colocando uma placa, mas mantendo a opção de colocar pilhas externas, nesse caso 2. Vale muito a pena fazer esse tipo de modificação. Fazendo isso, você tem mais ganho de estações, né? Você pode ter muito mais. E também você tem muito mais precisão, menos espaço, porque é um chip altamente especializado, os chips DSP. E se você quiser implementar um pouco mais, você pode colocar um chip mais elaborado, que seria no caso o SI4732 ou 4735, que são chips DSP, que você consegue montar um rádio usando Arduino ou placas semelhantes e colocar num rádio desse, com um visor digital e com todas as faixas, só com um liga-desliga volume e um encoder com um push button para você mudar as características como volume, estações, enfim, as possibilidades são infinitas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que isso aí incentive a vocês a fazerem isso, caso desejem. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por prestigiarem meu canal.